והרינו והרינו בבניונו. Eles têm que passar por um processo, e quem criou a história do processo foi Deus. Como é que eu vou me meter? Você está entendendo? Não tem como eu me meter. Eu tenho que... se eu falo para o meu filho, olha, você vai estudar medicina, ele fala, não, eu vou estudar direito. Ah, eu não vou estudar. Então é o próprio Eterno que está fazendo ele seguir aquele caminho ali. Não tem como eu me meter nisso. Eu posso dar uma forcinha ali, conversar, trazer uma ideia, mas eu tenho que deixar ele ser livre para decidir o que ele quer. Quanto mais dentro da questão religiosa. Então, ele define o que ele quer. Ali dentro, por incrível que pareça, a gente deve lembrar que Moshe foi criado dentro da corte do faraó. Todas aquelas questões ali do faraó ele aprendia. Tanto é que ele era um príncipe no Egito. Aí, um momento, Deus vai começar a trabalhar com ele, ele vai mudar o caminho dele. Por quê? Foi necessário que ele passasse pelo Egito. O povo de Israel desceu para o Egito, eles tinham que vir para o Egito. Iosef foi mandado para o Egito. Senão a história não tinha como funcionar. Ah, tá, vou servir a Deus e Deus não me livrou de nada. Não aconteceu nada, sabe? Eu não passei por processo nenhum, eu só estou aqui porque eu estou. Não existe isso. É escrito uma história, a história que você vai ter que avançar, né? Então a esposa de Moshe era de Midian, tá vendo? Então ela era de Midian, que é lá, né, onde está Moabe. Então, dentro dessa configuração, a gente vai continuando aqui, ó, os filhos que eram mais virtuosos vinham de Midian, e moravam em Midian. Não era, Midian, né, não é comparado com Moab. Não é mais digna de preservação do que Moab? É a pergunta que está falando aqui, ó. Quem é mais digno de preservação? Rabi Simeão respondeu, uma árvore cujos fígados, veja, Netza, né, ainda não foram colhidas, não é como aquela a qual já foram colhidas. Ou seja, se uma árvore ainda não deu fruto e não foram colhidos os frutos, não é? Não é como a árvore que já deu fruto e a gente pegou esses frutos. E o Eleazar disse, mas mesmo que os leigos tenham sido coletados, tenham sido coletados, o crédito é devido à árvore. É uma pergunta. Ele respondeu, se um homem ainda não colheu os fígados não, gente, figos, quer dizer, se ele ainda não colheu nele, você lembra que a gente começou a falar da construção da árvore sefirótica, começa em Yesod, né, e ali vai subindo, tem a circuncisão que é feita na orla lá da lua, então, que é o desejo, você só ultrapassa esse limite quando você deixa de receber para si mesmo. Quando você está nesse sistema, ainda que você esteja ali no 50-50, tal, você começa a ultrapassar, porque você deseja ultrapassar. E aí, de uma árvore, ela cuida dela para que não seja prejudicada pelos figos que ainda não produziu. Mas, uma vez apanhados, os figos deixa-os e já não se preocupa com eles. Meu Deus protegeu Moabe, que ainda tinha que segurar seus figos, mas não a Midian, que já havia dado. Isso apesar pelo fato, né, de que era Moabe, bem deu a primeiros passos, como se diz, e Moabe disse aos anciões de Midian. Veja, isso é uma andada na árvore sefirótica, exatamente para mostrar essa conexão entre essas árvores sefiróticas. Não é? Então, como que nós faríamos aqui, caso, né, vamos lá, eu estava procurando o material que eu estava criando para ver a direção geográfica de Midian. Você tem que ver a direção. Vamos ver se a gente consegue aqui, que às vezes, por incrível que pareça, é difícil da gente achar, porque aí a gente tem um segredo, ó. Gente, vamos lá, ó. Direção, vamos aprender aqui como se faz, ó. Deixa a nossa internet, que é muito rápida, isso. Direção,
Ó, direção geográfica de Midian. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se aqui aparece. Às vezes é difícil de achar. Você vai ter que pegar mapas, tem que pesquisar, tem que realmente se aprofundar, porque olha, é uma zona geográfica mencionada na Torá e no Alcorão, né? Afirma que a região de Minas está noroeste. Então eu tenho aqui, ó, já peguei, tá vendo? Esse era o segredo que eu queria. Eu não quero saber, às vezes eu posso até pegar o tamanho de Midian, tal. Então, mas aqui eu tenho as cidades, tá vendo? Né? Ó, tá tudo cercado aqui, ó. Midian está aqui, ó. Eu não quero saber, não quero fazer estudo geográfico. Meu interesse não é esse. Meu interesse é saber o que é noroeste, porque o resto só são estudos, né? Então, eu tenho que descobrir esse noroeste, e desse noroeste eu tenho que descobrir dentro da Torá, não é? Noroeste, noroeste ou nordeste, então significa isso aqui, ó. Ele vai estar entre Gevurá, né? Ele vai estar entre Gevurá e norte e oeste. Então eu pego aqui minha árvore sefirótica, onde é norte e oeste? Norte vai ser a Sefirat Gevurá, tá vendo? Toda cidade que for norte é Gevurá. Por isso que diz, o mal virá do norte, porque o julgamento severo vem do norte. Então, se eu estou a noroeste, eu estou entre, né, norte e oeste, é a Gevurá e Malhut. Então, está falando daqui, ó, dessas duas sefirotes, tá vendo? A outra não, a outra está falando que Moab daria figos, tá vendo? Ó, figos. Figos a gente viu que está nessa sefirote aqui. A gente viu, era essa slide que eu estava tentando achar, eu não sei onde eu coloquei, vou ter que procurar. E está salvando em um lugar que eu nunca salvo, né? Deve ter ido para outra parte aqui do computador. Então, veja, aqui é essa questão que eu tenho que entender dentro da Torá. Eu não tenho, assim, tenho as informações geográficas, tudo aquilo ali é no mundo espiritual. E isso está no Sefer Sirah, né? Está lá as direções geográficas que eu tenho que estudar. Então, quando eu vou pegar um material na Torá, agora eu sei que Midian é o quê? É, né? Noroeste. Olha lá, eu posso fazer aqui, ó, para mim não ter mais trabalho que eu possa esquecer, porque é muita informação, ó, Noroeste. Que é que é, né? Ó, Ivurá e Malhut. Tá vendo? E assim a gente vai. Ó, Ivurá e Malhut. Agora eu sei, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Descrita, né? E Moab? Moab é o quê? Moab é Tiferet. Então eu sei agora, ó, o que é aqui, porque está marcado, eu sei o que é. Aí diz aqui, ó, e Tró e seus filhos, que eram mais virtuosos, vinham da onde? Eles vinham de Midian, que era Gevurá, e eles vinham de Gevurá até Malhut, porque toda, ó, tá vendo? Eles vinham de Gevurá, passavam, ó, primeiro Gevurá vai para Tiferet, não é isso? Que é Moab, depois ele vem aqui para Haron, do lado esquerdo, não é? E eles passam para o Liosef até chegar aqui, ó. São informações do lado esquerdo, tá vendo? Então, é isso que está falando aqui, mas saíram frutos bons de lá, ó. Moisés morava em Midian e não era Midian mais digna do que Moab, aqui está falando, ó, Midian, não é? Que era esse noroeste, não era mais digna do que Moab, Moab não era Netza, né? Ou seja, a gente está falando de Tsarrak, num certo sentido, mas também está falando de Esav, num certo sentido, e está falando de Moshe. Então, veja, como Moab, não é, vai representar Tiferet, que é Jacob, perdão, então
é ela que vai definir, ó, dentro dessa descida, ó, é Tiferet que vai definir aqui, ó, para onde vai a energia, ó, para o lado direito, para ir para o lado esquerdo, ou pode mandar também para o lado esquerdo, tá vendo? Existe uma direção aqui, ó, sendo controlada. Então, dentro dessa direção, a gente vai construindo a árvore sefirótica. E aí o Rabi Simeão respondeu: uma árvore cujos figos ainda não foram colhidos não é como aquela da qual já foram colhidos. E o Rabi Eleazar: mas mesmo que os leigos tenham sido coletados, o crédito é devido à árvore? Não é? Ele respondeu: se um homem ainda não colheu figos de uma árvore, ele cuida dela para que não seja prejudicada pelos figos que ainda não produziu. Mas uma vez apanhados, figos deixa-os e já não se preocupa com eles. Mas Deus protegeu Moabe, né, Tiferet, que ainda tinha que segurar seus figos, mas não a Midian, não é? Não a Midian, não a Gevorá, essa parte ele não segurou, que já os havia dado. E isso, apesar, ou pelo fato de que era Moabe bem, deu aos seus primeiros passos, como se diz, e Moabe disse aos anciões de Midian. Então, quem disse? Quem disse foi Moabe, que foi Tiferet, que disse a Midian, que é noroeste, que é aquela parte lá do lado esquerdo da árvore da vida. Veja, toda a Torá é construída assim, toda a Cabalá ela vai ser construída assim. O Rabi Eleazar, uma vez, ia ver o Rabi Yossi, filho do Rabi Simeão, filho do Rabi Lapuniá, seu sogro, e ele foi acompanhado por Rabi Aba e Rabi Yossi. E no caminho eles discutiram pontos da Torá, tá vendo? O Aba disse: por que os israelitas trataram os moabitas de maneira diferente dos amonitas? Por que eles trataram, né, a parte do noroeste diferente aqui dessa parte leste? Por que eles fizeram isso? Né? Por que eles fizeram isso? Já que, como aprendemos, a presença do primeiro, eles prepararam seus implementos, como se pretendesse atacá-lo. Enquanto contra os amonitas não demonstraram, né, força militar. Então, eles não mostraram nenhuma força militar. Por que eles fizeram isso? Rabi Eleazar respondeu que a filha mais nova de Ló, de quem Amon, né, ou seja, os amonitas vieram, veio, ela era mais modesta do que a mais velha. Então, veja, aquela geração de Ló também com as filhas, que isso tudo vai mudar dentro da gente. A gente vai chegar no nível, né? A gente mantém o nível peixe, que é muito importante, mas, de fato, a gente vê que ali é um segredo de Torá. Nada na Torá acontece no nosso mundo. Né? Então, veja, então, os amonitas, né, que vem de... Perdão, é mais modesta que a mais velha, que Moabe veio. Então, a mais velha nasceu Moabe, não é? E da mais nova, os amonitas. Enquanto caminhavam, o Rabi Eleazar lembrou-se, de repente, a gente lembra aqui, gente, que de Moabe saiu o rei Davi. Né? Dele, o Moabita, Davi ele tem uma descendência em Moabe, e aí é que a gente entra na questão, está falando de Tiferet, está falando do desenvolvimento da alma do ser humano, está falando da chegada dessas forças espirituais aqui no nosso mundo. É uma coisa bem mais densa e mais profunda daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Né? Então, veja, ele veio enquanto caminhava, o Rabi Eleazar lembrou que, de repente, daquele menino na moda que andou três paraçangas, né? 3 paraçangas dá aproximadamente aí 15 a 16 mil metros quadrados. Cada paraçanga, se não me falha a memória, tem o tamanho de um estádio. Então, eles foram um caminho para chegar àquele lugar. Combinaram de ficar na casa e, quando entraram, encontraram o menino sentado ali. Uma mesa estendida diante dele, e quando viu, aproximou-se deles, disse: deixai entrar. Santo e bem-aventurados entrais, rebentos do mundo, vindouro, porque eles estudavam a Cabalá.
que são louvados acima e abaixo, que até os peixes do mar saem da terra seca para vos encontrar. O Rabi Eleazar foi até eles e o beijou na cabeça. Então ele beijou novamente na boca. Aí deu problema, né? Porque se a gente leva no literal aqui, ó, ele beijou o menino na boca. Ó. Ele disse: o primeiro beijo é para os peixes. Né? Veja, os peixes são aqueles que não recebem para si mesmos. Né? Tem a escama, né? Um pescoço, que saem do mar e vão para a terra firme. Isso também é uma linguagem de Torá. A segunda foi para as ovas dos peixes, ou seja, o beijo na boca foi para as ovas dos peixes, que aumenta o bem no mundo. Disse o menino: pelo cheiro das suas roupas, posso ver que Amon e Moabe estão atacando você. Então, ele conseguiu ver, né, que Amon e Moabe estavam atacando aquele tzadik. Como você escapou deles? Olha a pergunta: como você escapou deles? Você não tem armas e, no entanto, marchou com confiança, mesmo sem ter armas. Rabi Eleazar e Rabi Abba e os companheiros ficaram maravilhados, né? Porque como que esse menino tinha essa capacidade? O Rabi Abba disse: abençoado é esta jornada e feliz é o nosso parque de estacionamento ou de diversão, e tivemos o privilégio de ver isso. Eles estavam preparando a mesa e o menino disse: santos sábios, vocês querem pão confortável, sem guerra, ou pão de guerra? O que vocês querem? O Rabi Eleazar respondeu: amado, querido e santo filho, assim o desejamos, somos práticos em todos os instrumentos de guerra. E sabemos usar a espada e o arco e a lança e a funda. Mas você é jovem e ainda não viu com quanto poder os guerreiros lutam na batalha. O menino se alegrou e disse: E pai, eu não vi, mas está escrito: aquele que não se cinge se glorie com quem os repele. Então eles espalham a mesa com tudo o que é necessário. O Rabi Eleazar disse: como me alegro por este jovem e quantos novos pontos serão trazidos a essa mesa. Olha que coisa. Vamos parar aqui, né, para a gente ver. Veja, aqui é uma alusão, mas se você tem armas espirituais, se você já se cingiu, porque vai haver uma guerra. Você quer a Torá em guerra ou você quer ela em paz? Existe um problemão aqui que a gente vai ter que entender. Quem tem mais méritos? Nós que hoje podemos acordar tranquilo, estudar a Torá, podemos dividir a nossa mesa, não é? Podemos dividir a Torá e estudar juntos. Ou aqueles que estudavam na época que a Torá era proibida, se alguém fosse pego estudando a Torá, era morto. Era assim mesmo. Faz de conta que aqui embaixo está cheio de romanos, né? E é verdade ainda, né? Mas só que não tem mais aquela morte como eles faziam lá. De vez em quando tem um doido que pode fazer isso, né? Por uma questão religiosa, explodir o outro, ou fazer alguma coisa nesse sentido, mas não tem. Então, esses homens, eles estudavam a Torá nesse aspecto de guerra. Então, a pergunta aqui que ele faz: olha, você quer estudar a Torá em paz ou em guerra? Só que os méritos que eles produziram ao estudar a Torá lá atrás deixou todo esse material. E muitos deles foram mortos. O Rabi Akiva foi morto, entre outros que foram mortos por causa da Torá. Estudar a Torá em paz não vai gerar um mérito do que você estudar a Torá em guerra. Por que não? Porque não tem mérito. Então, o que adianta uma pessoa acordar 10 horas da manhã, vamos colocar assim, passar o dia todo estudando a Torá, e aí ela não teve o sacrifício, pelo menos, de acordar na madrugada, que é um sacrifício, é também um momento exato para estudar a Torá, porque as escolas celestiais estão abertas. Veja, tudo é construído com mérito. Tudo é construído com quanto você se dedica. Sem mérito, então você quer a Torá em paz ou em guerra? Então aí é que está o problema.
Tá vendo? Esse é o desejo do coração. E aí, então, eles espalharam na mesa com tudo o que é necessário. Rabi Eliasar disse: como me alegro por esses jovens, quantos novos pontos são trazidos a essa mesa. Por isso, eu disse que sabia que o seu coração estava sendo sacudido pela Sheriná, como um sino. O menino disse: quem quer pão? Foi a ponta da espada que coma. Né? Então, ó, quem quer pão foi a ponta da espada que coma. O Rabi Eliasar aproximou-se dele e disse: por que você se gabou? Você deve começar a luta. O menino disse: mas eu disse primeiro que a luta deve ser depois da refeição. A refeição é o quê? É para Torá, né? Deve ser depois da refeição. Surge, no entanto, que quem quer farinha fina deve trazer suas armas em suas mãos. Tá vendo? Rabi Eliasar respondeu: isso é inteiramente apropriado que você nos dê a ocasião para apreciar suas armas. Vamos lá. A gente descobriu em outra aula que a palavra trigo era como em hebraico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na paraxá desse final de semana, mas vamos escrever aqui trigo em hebraico. A palavra trigo em hebraico, olha, é haitá. Né? Olha, a gente viu na outra aula e o nome era Haitá. Né? Tave e um rei. Deixa eu ver, vai dar. 19. Não é com um hit, não é com re. Haitá. Deixa eu só ver a gematria aqui para ver se está batendo aqui a palavra trigo. 17 com 5, 22. Vamos lá. Olha que coisa. A farinha lá que está falando lá, né, parece uma farinha de trigo mesmo, né, que a gente faz os bolos, a massa, vai oferecer no templo. Aí todo ano tinha que ter esses, né, tipos de questões. Vamos separar aqui. Vamos separar. Aqui eu tenho a palavra pecado. Lembra que a gente lembrou? O rete e o tav são a palavra pecado. Por quê? O rete vai representar o mês que nós estamos agora, que é o mês de Tamuz, não é isso? E o tav vai ser o leão lá, que vai ser o 9 de Ave. 17 de Tamuz a 9 de Ave é o momento que o Eterno começa a ter que separar a nossa alma, de separar os desejos, para ir lá no fundo da alma e tirar o desejo de receber para si mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no que você mais deseja. Aquilo que está o seu ego, ele vai tirar de você. Por quê? As forças contra forças da Torá, elas vão, então, né? Elas vão começar a guerrear. E elas vão jogar espada, vão jogar lanças. Vai falar assim, olha, lá no Egito você não tinha cebolas? Você tinha batatas lá no Egito. Você tinha tudo lá. Para dessa coisa aí de Torá, de abrir mão para receber para si mesmo, e volta para lá. Aí, ó, Deus está falando aqui que não, ó, que hate, pecado, você tem que unir com a Torá, tá vendo? Com a Torá, os 5 livros da Torá. Então você tem que chegar no nível de conhecimento da Torá e o que vai acontecer? Aí você vai ter um trigo fino, tá vendo? Mas você não pode chegar nesse nível se você não passar pelo mal, o desejo de receber para si. O Eterno falou assim, eu criei o mal e criei a Torá como tempero. Então você vai passar pelo mal, vai passar pelo desejo de receber, vai sofrer pra caramba, né? Eu quero um marido perfeito, Deus não, vou te dar um imperfeito. Enquanto você não entender que tudo quem está no processo sou eu, vou te dar um imperfeito. Ah, eu quero uma casa. Não, eu vou te dar uma casa do jeito que eu quero, é o que você precisa. E aí ele dá. Poxa, eu queria um emprego que eu não tinha. Não, eu vou te dar um emprego que você tem que ter
para você ser tratado onde você tem que ser tratado. E assim não é. Até que a pessoa vai descobrindo a Torá e ela vai saindo dessas questões de entender como se o mal tivesse acontecendo com ela e como se Deus não tivesse dando para ela exatamente o que ela precisa passar. Então, a gente tem esses dois templos aqui. Ó. O templo vai ser destruído. Quais são os templos que a gente estudou ontem na Torá? São os níveis superiores. O nível do primeiro templo tinham 12 tribos. No segundo templo, tinha 2 tribos somente, se não me falha a memória, eram 2 tribos. Vejam, a gente tinha o primeiro grau do primeiro templo, porque isso era um grau superior, a alma do ser humano estava naquele nível. No segundo templo já era um nível mais menor, não é? E no final do último templo vai ser dito que a gente vai estar exatamente dentro do número 7, ou seja, 7.000 anos para correção. E Deus fala: minha casa será casa de oração para todos os povos. Minha casa será a casa de oração para todas as pessoas desse mundo. A minha casa vai ser casa de oração para o branco, para o negro, para o verde, para o azul, para o deficiente, para o não deficiente. Mas todas essas pessoas vão ter que aprender mão de deixar de receber para si mesmo, se acoplar às outras almas, parar de alimentar o ego nas pessoas, parar de alimentar esse sistema egóico dentro das pessoas e vir para a verdadeira Torá. Enfim, então veja, a gente avança aqui, ó. O que é farinha fina? É que o Eterno, ele manda moer a vaca, ele manda moer, há uma moagem, né? Há uma moagem no sistema animal que nós temos. Esse sistema animal ele então, esmagado, porque quando você vê que a pessoa vem para Cabalá, ela já começa o processo. Você vê só o pessoal chorando, né? Pô, mulher, caramba, ele está dando tudo errado. É moagem. Enquanto você não sair do desejo de receber, a moagem vai começar. Quando você entender o processo, que tudo vem da mão de Deus, aí você começa a se amansar, né? Então, né, é apropriado que você nos dê ocasião para a arma. A gente está num momento de guerra. Um momento de guerra contra quem? Vamos todo mundo levantar, vamos lá para a guerra na Ucrânia, não é? Vamos participar, matar as pessoas, um matando o outro. Não, a guerra é interna. É dentro de você. É você que escolhe se você vai se tornar mais doação ou você vai se tornar mais recepção, se você está pronto para isso ou não. Nenhum de nós está pronto. Mas nós temos que falar isso para o Eterno. Falar assim, coitado de mim, coitado de nós. Essas pessoas que estavam falando aqui eram cabalistas, níveis de almas que nem se imagina. Era luz sobre luz. Não passava nem na cabeça deles o que passa na nossa cabeça hoje, porque eles estavam totalmente ligados ao Eterno, a ponto de dar suas próprias vidas. E aí a pergunta que a gente faz é isso: será que nós vamos dar a nossa vida pela nossa vida? Porque isso representa a nossa vida. Ou se nós vamos dar a nossa vida para servir o Eterno e para seguir a sua Torá, e assim continuar estudando o Zohar.